Quantas vezes você já pensou, em silêncio, talvez deitado na cama antes de dormir, se eu não tivesse feito aquela escolha, minha vida seria outra? Talvez essa frase volte à sua mente enquanto você olha para as contas acumuladas. Talvez ela apareça quando você vê a foto de alguém que deu certo e pensa, ele fez as escolhas certas, eu não. Hoje eu quero que você caminhe comigo por alguns minutos dentro dessa pergunta. Não para te culpar mais uma vez, nem para reabrir feridas à toa, mas para te mostrar, com calma e profundidade, por que o seu passado até pode explicar muita coisa na sua história, porém ele não precisa mandar no seu futuro. Respira fundo. Esse não é um áudio para te acusar. Esse é um arquivo de recomeço. Você não está ouvindo isso por acaso. Existe uma parte de você que sabe, lá no fundo, que ainda dá tempo de virar o jogo. E é com essa parte de você que eu quero falar agora. Imagine uma pessoa comum. Poderia ser você, poderia ser alguém que você conhece. Vamos chamá-la de Ana. A Ana começou a vida adulta cheia de sonhos. Ela queria ter uma vida simples, mas tranquila. Um trabalho digno, uma família estruturada, talvez um pequeno negócio próprio. Nada extravagante, apenas o suficiente para viver com paz. Em determinado momento da vida, Ana tomou uma decisão. Ela fez um financiamento que não cabia no bolso porque acreditou que o futuro seria sempre como aquele momento. Ou talvez tenha sido diferente. Talvez tenha entrado em um relacionamento claramente tóxico porque tinha medo de ficar sozinha. Talvez tenha largado um emprego estável por impulso, sem planejamento, movida por orgulho ou raiva. A questão não é qual foi a decisão exata. A questão é que desde então ela começou a olhar para trás e repetir para si mesma: se eu não tivesse feito aquilo, minha vida seria outra. As contas foram se acumulando, a confiança diminuiu, o sentimento de culpa começou a aparecer em pequenos pensamentos. Eu sempre estrago tudo. Já era, eu perdi o tempo certo, estou atrasado demais em relação aos outros. Talvez você se identifique com a Ana. Talvez o seu nome mude, o cenário mude, mas a sensação é a mesma. Você olha para uma decisão do passado como se fosse uma sentença de prisão perpétua. E é exatamente aqui que esse primeiro arquivo de recomeço entra. Porque antes de mudar a rota, você precisa mudar a leitura da sua própria história. O passado explica, mas não manda em mim. Repete mentalmente essa frase enquanto ouve. O passado explica, mas não manda em mim. O que isso significa na prática? Significa que o que aconteceu até aqui ajuda a entender por que você está onde está. Sim, a dívida explica o aperto financeiro. Sim, o relacionamento ruim explica o seu medo de se entregar de novo. Sim, a demissão impulsiva explica a insegurança profissional. Mas nada disso, absolutamente nada disso, tem o poder automático de decidir onde você vai estar daqui a 5 anos, 10 anos, ou mesmo daqui a 6 meses. O problema é que muitas vezes nós pegamos uma página da nossa história e tratamos como se fosse o livro inteiro. A gente errou em um capítulo e conclui que a história acabou. É como se você estivesse lendo um romance e, ao encontrar uma página em que o personagem tropeça, você fechasse o livro e dissesse: "Tá vendo? Ele é só isso, um fracasso." Mas você não é apenas aquela página. Você não é apenas aquele erro. Você não é apenas aquela fase. O passado é um capítulo, não o livro inteiro. Talvez você tenha repetido isso para alguém antes, mas nunca deixou essa frase descer do nível mental para o nível do coração. Pode ser que você acredite nisso para os outros, mas não para você. Então, agora, eu quero que você se veja como um livro em andamento. Não um livro pronto, não um livro encerrado. Você está no meio da história. E grandes recomeços, grandes viradas, muitas vezes nascem exatamente depois dos capítulos mais escuros. Pensa nos filmes,
nas biografias, nas histórias que você mais admira. É raro ver alguém que teve um recomeço extraordinário sem ter atravessado uma fase de dor, perda, vergonha ou fracasso. O que marca essas pessoas não é a ausência de erro, é a decisão de não deixar o erro comandar o restante da trajetória. Talvez ao ouvir isso, você pense, mas a minha situação é diferente. O que eu fiz foi grave demais. Eu desperdicei tempo demais. Esse pensamento é mais comum do que você imagina. Ele é uma armadilha silenciosa, porque mistura verdade com mentira. A verdade é, sim, talvez você tenha desperdiçado oportunidades. Sim, talvez você tenha quebrado coisas que não dá para voltar exatamente como eram. Sim, talvez você tenha deixado o tempo passar. Mas a mentira é concluir a partir disso que não existe mais nada que possa ser feito. A mentira é dizer para si mesmo, já está decidido, já está escrito, não tem mais como mudar. Você não pode voltar ao passado e evitar a escolha, mas você pode escolher o que vai fazer com as consequências dessa escolha hoje. E é aqui que o recomeço começa. Não é quando tudo volta a ser como antes, mas quando você decide que a partir de agora vai agir de forma diferente. Para transformar esse arquivo em algo vivo dentro de você, nós vamos passar por 3 movimentos simples, mas profundos. 3 passos práticos para sair da prisão do já era e entrar no caminho do ainda dá tempo. Passo 1. Nomear o erro. Enquanto muitas pessoas fogem da própria história, você vai fazer o oposto. Você vai encarar o que aconteceu. Não é para se torturar, nem para reviver a dor por reviver. É para tirar a sombra do canto escuro e colocá-la à luz, com maturidade. Quando terminarmos esse áudio, separe alguns minutos com papel e caneta ou um bloco de notas no celular. Escreva, com honestidade, o que aconteceu. Qual foi a decisão que você sente que mudou o rumo da sua vida para pior? Pode ser uma sequência. Coloque detalhes. Em que fase da vida você estava? O que você pensava na época? O que você ignorou, mesmo sentindo que não estava certo? Quais foram as consequências, a curto e longo prazo? Ao escrever, você pode sentir desconforto, vergonha, tristeza. É normal. Você está abrindo uma gaveta que talvez tenha ficado trancada por anos. Mas lembre-se, se você não nomeia o erro continua tendo um poder silencioso sobre você. Quando você coloca no papel, você tira essa decisão de dentro da sua identidade e a coloca no lugar correto. Um evento em um momento específico. Não quem você é, mas algo que você fez. Existe uma grande diferença entre dizer eu fracassei e dizer eu me defini pelo fracasso. No primeiro caso, o fracasso é um ponto na linha. No segundo, ele vira o nome da linha inteira. Hoje, você está resgatando o seu nome verdadeiro. Passo 2. Extrair um aprendizado objetivo. Toda experiência carrega uma semente de sabedoria, mas essa semente não brota sozinha. Ela precisa que você a retire da terra da culpa e a plante na terra da consciência. Olhe para o que você escreveu. Talvez você veja impulsividade, talvez veja falta de planejamento, talvez veja carência emocional, orgulho, medo. Talvez veja tudo isso junto. Agora pergunte a si mesmo: o que eu aprendi sobre mim a partir dessa história? Não se trata apenas do que você aprendeu sobre o mundo ou sobre as outras pessoas. A pergunta é: o que essa situação revelou sobre o seu padrão de escolha? Talvez você perceba: eu tenho dificuldade de dizer não. Eu me deixo levar pela opinião dos outros. Eu tomo decisões grandes num momento de emoção forte, sem respirar e pensar. Eu fujo de problemas em vez de encará-los. Isso dói, mas liberta. Depois de identificar o padrão, transforme-o em uma frase de aprendizado, clara, objetiva. Por exemplo,
Aprendi que eu não posso assumir dívidas grandes sem ter uma reserva e um plano concreto para pagar. Aprendi que eu não posso mais ignorar sinais vermelhos em relacionamentos por medo de ficar só. Aprendi que eu preciso de tempo para pensar e não posso decidir minha vida em cima da raiva ou da euforia. Percebe como isso começa a te reposicionar? O que antes era apenas um erro gigante começa a virar um professor severo, mas valioso. Quando você extrai um aprendizado, você tira o veneno da lembrança. Ela deixa de ser uma arma contra você e passa a ser uma aula que você não quer repetir, mas também não quer esquecer. Você não está apagando o passado, você está reciclando o passado. Passo 3. Definir uma nova ação pequena que não repete o erro. Recomeço não é um discurso bonito. Recomeço é ação. E na maioria das vezes, uma ação pequena, quase discreta, que você repete até se tornar parte de quem você é. Agora que você nomeou o erro e extraiu um aprendizado, fica mais fácil enxergar qual é o novo caminho. Pergunte a si mesmo: que decisão específica eu posso tomar a partir de hoje que mostra que eu aprendi? Se o erro foi financeiro, talvez a nova ação seja algo como anotar todos os gastos durante 30 dias. Não assumir nenhum crédito novo antes de montar uma planilha simples. Reservar uma porcentagem fixa de qualquer dinheiro que entrar, por menor que seja. Se o erro foi relacional, a nova ação pode ser estabelecer um limite claro para comportamentos que você não aceita mais. Buscar terapia ou aconselhamento para entender seus padrões afetivos. Levar mais tempo para se comprometer de novo, observando atitudes e não apenas palavras. Se o erro foi profissional, você pode decidir estudar sobre sua área todos os dias, nem que seja por 20 minutos. Conversar com alguém mais experiente antes de tomar decisões irreversíveis. Construir uma reserva mínima antes de largar um emprego. Não importa qual seja a área, o importante é que você escolha uma ação específica, pequena o suficiente para começar agora e direcionada a não repetir o padrão que te machucou. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não vai salvar todos os anos perdidos em uma semana. Mas você pode, hoje, plantar a semente de uma vida que não repete automaticamente o que te trouxe até aqui. Lembra da Ana? Ela continua com dívidas, continua com marcas emocionais. Mas quando ela começou a anotar seus gastos, quando ela decidiu não entrar em nenhum financiamento novo sem planejamento, quando ela buscou ajuda para entender por que aceitava migalhas em relacionamentos, na prática ela estava dizendo para si mesma: meu passado explica, mas não manda em mim. E é isso que eu quero que você diga com suas ações a partir de agora. Talvez enquanto você ouve este áudio, ainda sinta um peso. Talvez venha aquela voz dizendo: isso é bonito na teoria, mas a minha vida está complicada demais. Toda transformação verdadeira parece teórica demais antes de ser vivida. Um dia, qualquer pessoa que você admira esteve exatamente onde você está, no meio da bagunça, no meio da culpa, no meio da confusão. A diferença não está em ter um passado perfeito. A diferença está em decidir que o passado não será mais o diretor da sua história. Você pode continuar olhando para trás e repetindo como um mantra negativo: se eu não tivesse feito aquilo, minha vida seria outra. Ou você pode pegar essa mesma energia emocional e transformá-la em um compromisso. Já que eu fiz aquilo, minha vida daqui para frente vai ser outra, porque eu aprendi, porque eu cresci, porque eu decidi recomeçar. Essa é a chave. Recomeçar não é negar o que aconteceu, é olhar para o que aconteceu e responder de forma diferente. Talvez você ainda sinta vergonha. Talvez tenha medo de que as pessoas nunca esqueçam o que você fez. Mas aqui vai uma verdade dura e libertadora. As pessoas já estão ocupadas demais com os próprios erros. Quem insiste em te reduzir ao seu pior momento, na verdade, ainda está preso ao próprio passado.
Você não precisa convencer todo mundo. Você precisa, primeiro, convencer a si mesmo. Quando você começa a agir como alguém que aprendeu, a sua energia muda, seu olhar muda, seu discurso muda. E aos poucos, o mundo começa a te enxergar não mais como o errado de ontem, mas como o ser humano em construção que você sempre foi. Você não é um rótulo fixo. Você é um processo em andamento. O passado explica, mas não manda em você. Agora, eu quero que você encerre esse áudio fazendo um exercício simples. Feche os olhos, se puder. Respire profundamente algumas vezes. Traga à mente aquele momento que mais te dói. Aquele dia, aquela decisão, aquela conversa, aquele sim que você gostaria de ter transformado em não, ou aquele não que você gostaria de ter transformado em sim. Veja a cena por alguns segundos. Reconheça a dor, o erro, a falha. E agora, imagine que você dá um passo para trás e olha essa cena de fora, como se fosse um filme. Você vê a pessoa que era naquela época, a forma como pensava, as influências que tinha, as inseguranças que carregava, as informações que não tinha. Com essa perspectiva, diga internamente: eu entendo por que eu fiz o que fiz. Eu assumo a responsabilidade pelo que aconteceu. Mas eu não aceito mais que essa versão de mim decida o restante da minha história. Sinta o peso começando a ficar um pouco mais leve. Não porque a consequência desapareceu, mas porque o significado mudou. Você não é mais o prisioneiro daquela escolha. Você é o autor dos próximos capítulos. Esse foi o arquivo de recomeço número 1. O passado explica, mas não manda em mim. Guarda essa frase com carinho. Repete ela quando a culpa vier, quando o medo falar alto, quando o arrependimento tentar te paralisar. O passado é um capítulo, não um livro inteiro. Meu passado não manda em mim. A decisão que eu tomo hoje é que manda. Se esse arquivo fez sentido para você, se ele tocou em algo profundo aí dentro, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. No canal Ainda Dá Tempo, a nossa missão é justamente essa: pegar pessoas comuns com histórias reais, cheias de falhas e acertos e mostrar que ainda dá tempo de ajustar a rota, reconstruir a vida e escrever um final diferente. Então, se você quiser caminhar mais um pouco ao meu lado, se inscreve no Ainda Dá Tempo. Ativa as notificações para receber os próximos arquivos de recomeço. E, principalmente, compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que vive preso no passado. Talvez essa pessoa seja seu pai, sua mãe, um amigo, um cônjuge ou alguém que nem conhece tão bem, mas vê carregando um peso enorme nas costas. Manda esse áudio como quem estende a mão e diz: ei, ainda dá tempo para você também. Lembra, seu passado explica a sua história, mas não precisa mandar no seu futuro. Hoje, com pequenas decisões, você começa a escrever um novo capítulo. E eu estou aqui para te lembrar disso, quantas vezes forem necessárias.